dos versículos 11 ao versículo 22 do texto de Efésios, Efésios 2, 11 a 22, onde fala da união da cruz que produz a paz e que nos dá a ideia também da segurança da nossa salvação. Né? Nos dá a ideia, então, da segurança da nossa salvação. Isso. Eu sempre esqueço das nossas crianças, né? Isso mesmo. Muito bom ir lá com a Priscila. 2:11 fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, domingo passado eu falei nos textos de 1 até o verso 10, desse texto da Palavra de Deus. Texto muito rico para nós, todos os cristãos. E a palavra que vem no 2:1 diz: e vos deu vida estando mortos os vossos delitos e pecados. Ou seja, na visão de Deus, sem a pessoa de Cristo, o ser humano ele está morto, embora para nós biologicamente vivo, mas espiritualmente para Deus há a questão da morte. O versículo 4 então diz: mas, né, eu repeti aquele mas, né, eu lembrando daqueles momentos de discussão filosófica, ou de qualquer discussão, de repente uma palavra de sabedoria e fala mas, né? Aqui o texto então Paulo fala: mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando morto nos nossos delitos e pecados, ele, pela misericórdia dele, pela bondade dele, nos deu vida. Então, a vida que é dada espiritualmente a nós não é pelo nosso esforço humano, não é pela nossa qualificação humana, não é pela nossa inteligência humana, mas ele faz o que faz, tudo o que faz, pela sua graça. Então a salvação não tem outro caminho, outro meio, a não ser que Deus, pelas suas misericórdias, ele nos dá vida juntamente com ele. Nessa vida juntamente com ele, quando Deus entra no coração do crente, aí ele tem necessidade de louvar, de cantar, de adorar, de orar, né? Ele busca a Deus em espírito, em verdade. E os versos de 1 a 10 mostram a mudança de relacionamento com Deus e nos completa e nos ajusta relacionado com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O verso 11 que acabamos de ler agora há pouquinho, diz assim: portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, falando aos Efésios, eram chamados de incircuncisão. Quer dizer, não estava ligado especialmente a nada, né, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne e não no coração. Aí o versículo 13 fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue.
Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja é que existe esse trabalho do Espírito Santo nos unindo ao próprio Deus Pai, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 19, dando um pulo enorme, fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas agora em Cristo Jesus são concidadãos dos céus e sois da família de Deus. O que motivou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras? Então, só para os irmãos terem uma ideia, o que está em jogo aqui é a segurança que o apóstolo quer que nós tenhamos em relação às coisas de Deus. Como é que eu sou seguro da minha salvação? Como eu sou seguro da minha fé? Porque é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando no texto. Ontem eu estava aqui na igreja, de manhã, o rapaz arrumando o ar, e aí ele, respeito muito, e aí eu comentei com ele a respeito. Eu falei assim: se o apóstolo Paulo, escolhido por Deus, der uma palavra, uma orientação, e um dogma criado pela igreja, você fica com qual? Você fica com a palavra de Paulo ou com a palavra da igreja católica? Ele falou: não, pastor, tem que ficar com a Bíblia. E foi isso que Lutero fez. Vamos ficar com o quê? O que a Bíblia, o que a igreja orienta erradamente. E o apóstolo Paulo fala assim: ainda que venha um anjo do céu com coisa diferente do que eu tenho falado, seja maldito. Então, olha a responsabilidade daqueles que ensinam a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, então. Mas o irmão ontem, o rapaz ontem conversando com ele, o Elias, ele falou: não, pastor, o que vale é o que a Bíblia fala. Eu falei: nossa, eu fico feliz de ouvir. E todos esses dias que nós viemos ir de volta, nos encontrando aqui, eu falava assim para ele assim: qual que é o versículo do dia? Me dá um versículo do dia. Ele não tinha, mas eu dava para ele. Todo dia eu dei um versículo bíblico para ele. Fica aí uma dica para vocês também. Chega para a pessoa: escuta, qual que é o versículo seu de hoje? O que você está pensando hoje? Qual é o versículo que você tem na mente? Acorde e já fala: escuta, qual é o versículo que você tem na Bíblia? O que a palavra de Deus achou guarida no seu coração no versículo do dia? E aqui, o apóstolo Paulo, motivado em querer dar segurança para a igreja, ele começa com uma oração no 1,15, de Efésios 1,15. Ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, olha, o apóstolo Paulo tinha vida de oração por aquelas pessoas que ele percebia que tinha fé também. Continua aí a oração dele, né? Mantendo a consciência. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento dele. Olha a oração de Paulo. 3 coisas distintas nesse verso 17. Vos conceda espírito de sabedoria. Que sabedoria? Espiritual. Não só humana e física, mas espiritual. De revelação. O que é revelação? Discernimento. Discernimento. Espírito do pleno conhecimento dele, né? Iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento eterno, porque o grande trabalho de Deus em nós hoje é nos preparando para a eternidade, e chamando para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder, para que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de principados e potestades, de poderes e domínios, e de tudo que se possa referir não só ao presente século, mas também no século vindouro. E por essas coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, e a plenitude de tudo o que enche, todas as coisas. Então, Paulo quer comunicar conosco a excepcionalidade do Evangelho da graça de Deus.
é excepcional, um privilégio que nós temos de ter o Evangelho da graça de Deus conosco. Ele muda, o Evangelho muda o nosso relacionamento com Deus. Você pode, através da oração, da fé e da leitura da palavra, se aproximar do trono da graça de Deus. Não é só o pastor. Todos nós podemos nos aproximar pela fé e buscar o Senhor Deus em oração. Muda o relacionamento com Deus, muda pela palavra e pela cruz o relacionamento com os judeus, tendo uma visão diferenciada. Calvino fala que nós não podemos esquecer que eles são a raiz da nossa própria fé. Muda valores e atitudes do coração, o Evangelho muda valores. O que a pessoa fazia de errado antes já não tem prazer em fazer mais o errado. A tendência maléfica agora é tirada do coração. Eu, na outra igreja agora de manhã, eu pregava sobre o vandalismo, quando ali fala para não cobiçar nada do próximo. O não cobiçar é inveja, não tem inveja, porque a inveja leva ao vandalismo. Então, o que justifica uma pessoa, agora o Nilmar vai concordar comigo, num carro, por exemplo, novinho, passa um menino com um prego, quem ganha com isso? Mas nos ciúmes da inveja, ele fala, nem você vai ter alegria e nem eu. E risca, e quebra, e joga uma pedra numa janela. E começa a fazer e viabilizar aquela maldade que está no coração. Mas o que eu estou dizendo no texto é que em Cristo isso é rompido. Eu devo me alegrar se o irmão está indo bem na vida financeira. Aleluia! É muito melhor ter um irmão rico do que ter um irmão que necessita e a gente tem que estar cuidando sempre. Não é verdade? Que ele seja abençoado, que ele progrida. E que o que está mais pobre progrida também. E que vamos progredir juntos. Mas eu devo ter no meu coração essa diferenciação relacionada à minha postura, que agora em Cristo Jesus, todas as coisas mudaram. O apóstolo Paulo fala, 5 Coríntios 5, 2 em diante, aquele que pecava, não peque mais. Mas em Cristo, pelo Evangelho, nós somos chamados a ter uma vida direita. Mas se acontecer de você errar e pecar, lembra que você tem um advogado junto ao Pai. Não é, você vai pecar e vai se enxafurdar, não. Você tem um advogado. Deus te entende. Na sua química, na sua biologia, na sua maneira de ser, não justifica erro, mas você tem meios pelos quais você pode se aproximar de Deus. Então, Paulo mostra que o Evangelho é uma maneira poderosa e habilidosa de viver uma vida em equilíbrio, uma vida buscando a graça de Deus e o equilíbrio. E ele divide esse texto em 3 partes distintas, na segurança que você e eu temos que ter com Deus. Problemas do passado é a primeira parte do texto. O nosso Senhor e Salvador é transformador de vida, transforma a sua vida, essa é a minha vida. Deus tem prazer em nos transformar. Quando o seu filho ou filha tem um progresso na vida, o pai se alegra. Era de colo, começou a engatinhar. Você fala, ai que gracinha. Parou de engatinhar, começou a andar. Começou a andar, começou a correr. Esses progressos são progressos naturais na vida da criança. Mas o Pai Celeste se alegra quando eu fazia errado, agora já não faço mais. Eu agia errado, agora eu já não ajo mais. Então o primeiro ponto é os problemas do passado. O segundo é que o Senhor e Salvador transforma a vida do crente. E a nossa esperança cristã, é o terceiro ponto, está pautado na vida com o Senhor. Né? Então, os problemas do passado, os versos 11 e o verso 12, vai dizer, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança no mundo e sem Deus no mundo. Eu imagino, meus irmãos, que a coisa mais triste que tem, imagina você e eu, se você não tivesse Deus, se você não tivesse Bíblia para ler, se você não tivesse oração para fazer, que vazio nós teríamos no nosso coração. Mas pela graça de Deus, você pode levantar pela manhã, interceder e orar. Você pode pegar um texto da palavra de Deus
e se regozijar o seu coração. E ainda que você não perceba, a palavra de Deus traz uma alegria enorme no seu coração. E o Espírito de Deus trabalha excepcionalmente no nosso coração. E aí, olha, estranhos alianças, sem esperança, sem Deus, é a realidade do problema nosso no passado, mas agora, no presente, Paulo está dizendo que nós temos esse privilégio de termos o Senhor conosco, nos transformando. E aí, no 3,5 de Filipenses, ele fala que ele tinha orgulho da circuncisão e no 8º dia da sua descendência, mas nós percebemos que em 1 Coríntios 7,18, ele já fala que circuncisão já não tem importância. Se você é circuncidado, fique circuncidado, porque não tem o que fazer. Mas se você não é circuncidado, não precisa circuncidar. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7,18. Aqui na América acontece assim, a criança já nasce já circuncida, não é? Aqui na América. No Brasil, não. No Brasil, se você quiser circuncidar, você tem que pedir, né? Você tem que falar. Mas aqui não, aqui circuncida, mas aqui não é uma questão religiosa, né? Mas aqui é uma questão de própria higiene do homem. Onde há circuncisão, o índice de câncer no colo do útero é quase zero para quem circuncida, né? Então, ele afirma que a circuncisão do coração é mais importante do que a circuncisão na carne. A circuncisão do coração é necessário, e ele fala, não endureça o seu coração. Circuncide o seu coração, não o prepúcio da sua carne. E no verso 11 do capítulo 2, ele trata daqueles que pertencem à comunidade do Velho Testamento. No versículo 12, a gente acompanhar o texto sagrado, nós estávamos sem Cristo, sem família da fé, separados da comunidade de Deus, sem Deus no nosso coração, sem esperança com Deus. A comunidade estava fora e estranha, alienada às coisas de Deus. E aí nós percebemos, no versículo 12, que era sem o Messias, sem a esperança, sem a categoria judaica do Velho Testamento, sem cidadania. Antigamente era sem aliança, sem a aliança davídica, sem a aliança abraâmica. Nós estávamos todos fora, andando de acordo com os nossos desejos. 3 coisas que eu marquei aqui que nós não podemos ignorar. A primeira é que nós estamos fora do poder salvador de Deus. Toda a ação de Deus estava sobre Israel. Eu falei na quinta-feira que de Gênesis até Atos 2 é só Israel. De Atos 2 para frente é que começa a tratar dos gentios, os não-judeus, ou chamado também do resto, né, em que Deus agora nos chama. Então, os de fora da aliança não estavam salvos, com exceção dos ninivitas, que tiveram a salvação lá no passado. Não há salvação futura fundamentada a não ser por essa ação maravilhosa da mão de Deus. Então, um primeiro ponto é que antes estávamos sem nada, descobertos, nas mãos do inimigo. Agora, numa segunda ideia, Jesus é aquele que transforma, como eu já falei anteriormente, né? E agora não é mais como antes. As coisas ficaram diferentes. Tem a mudança, baseado no que ele fez, no que ele promoveu e também naquilo que o próprio Deus pregou através da boca de Jesus. E diz o seguinte, o que ele pregou, falou e fez está relacionado com 2 grupos distintos, que antes era só judeus, agora judeus e gentios. Mais dos judeus e dos gentios, ele faz uma raça só, agora baseado na própria presença de Deus que nós temos na pessoa de Jesus. Ou seja, em Cristo nós temos agora uma nova humanidade. Antes era só judeus, gentios, agora nós somos uma nova raça, uma nova aliança na presença do Senhor. E o texto fala assim, e ele nos trouxe a paz. O grande problema hoje, nós tivemos na semana passada o tiro do Trump, nós tivemos o problema de Israel, Trump ameaçando, dizendo, Hamas devolva os sequestrados, porque senão quando eu chegar no office vai ficar muito mais difícil para vocês. O mundo inteiro fica agitado, a esquerda se assusta, a direita se prepara,
Mas nós sabemos que só a cruz pode nos unir na presença de Deus. Efésios 4:3 fala assim: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É só na pessoa de Jesus. E a paz, dita na Bíblia, quando você lê paz, é salvação. E a salvação, ela é uma salvação messiânica. É o shalom de Deus no Natal e na Páscoa. E o evangelho da paz, tenham paz. Quando, pela graça, quando fala na bênção apostólica, né, que a graça do Senhor e a paz, a bênção do Deus nosso Pai, é a salvação em Cristo Jesus. Então, o propósito de Cristo para as nossas vidas é a nossa salvação, é a nossa transformação. E foi o que ele fez, pregando o evangelho da graça de Deus e promoveu isso de todas as maneiras, proclamando a própria paz. Isaías 52, versículo 7, fala assim que que formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e que proclamam a paz, que proclamam a salvação. O 57, 19 fala assim: criei para vós, criei a paz para os que estavam longe e para aqueles que estavam pertos. A terceira e última fase do texto dessa manhã é a partir do verso 19 e até o verso 22, que é a minha parte final da minha palavra nessa manhã. Então, como que éramos antes? Em Cristo nós somos transformados e agora nós somos diferenciados por aquilo que Deus fez em nós, em Cristo Jesus. E ele diz assim, os que estão em Cristo não precisam de fazer passaporte novo. Quem está em Cristo não precisa de green card para entrar no céu. Quem está em Cristo agora é uma nova criação. Deus fez essa nova criação e chama nós como concidadão dos santos, e você pode ter o privilégio de dizer que você é da família de Deus. Mas por que eu sou tão seguro disso? Porque a palavra de Deus orienta dessa maneira, que agora eu sou concidadão dos céus. Eu tenho direitos especiais em Cristo Jesus para ser da família de Deus e ser concidadão com Deus. Edificado sobre o fundamento de apóstolos e dos profetas. Então, o que ele está querendo dizer aqui com isso, para eu conseguir colocar na cabeça de vocês? A função do apóstolo é doutrinar a igreja. Quando fala que está dentro nessa orientação aqui, fundamentada nos apóstolos, o que vale para nós é o que os apóstolos falaram, o que os apóstolos escreveram, o que os apóstolos doutrinaram. A doutrina é apostólica. Por isso que nós não aceitamos esses apóstolos novos que estão por aí, porque eles não têm nada a ver com a apostolicidade da Bíblia, da palavra de Deus. Mas o que vale para nós aqui é o fundamento daquilo que os apóstolos falaram. O que se falou depois dos apóstolos não nos interessa muito, mas interessa a intenção apostólica de doutrinar a igreja e de colocar a igreja no caminho de Cristo. Sendo ele mesmo Cristo a pedra angular que ajusta o muro, né, de separação, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, ou seja, você e eu, nós juntos como igreja do Senhor, então a Lucerlene, a Malu, que estão lá em cima, né, os irmãos que estão aqui, cada um de nós é um tijolo desse templo da eternidade, que está sendo construído através e a partir de você e a partir de mim, e dessa importância dessa união que nós temos na edificação desse edifício, na edificação desse edifício bem ajustado, cresce para um santuário, step by step, um com o outro, dedicado ao Senhor, no qual também temos juntamente, vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito do Senhor. Então, todo esse processo que nós falamos nessa manhã é para que você e eu tenhamos segurança
da nossa salvação. E aonde está essa segurança? No passado estava separado. Cristo entrou como transformador. E o futuro é a segurança que você e eu podemos ter em Cristo Jesus. Quando alguém falar assim, nossa, mas você é muito pretensioso. Não, a pretensão é na palavra. O princípio de autoridade está na palavra. Então, fora da palavra, não tem princípio de autoridade. Vamos curvar as cabeças, orando mais uma vez no nome santo de Jesus, que fez a sua redenção pela cruz. Nós queremos aqui agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos lembrar daqueles momentos antigos, passados, em que nós estávamos separados de todo o processo de salvação, alheios às coisas do Senhor, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no coração. Mas, por outro lado, nós queremos agora, em nome de Jesus, te agradecer porque um dia, pela tua graça, o teu Espírito de maneira excepcional trabalhou no nosso coração, na nossa mente, mudando o nosso raciocínio no sentido de que pelo teu Espírito nós passamos a ter um entendimento um pouquinho maior daquilo que o Senhor preparou para nós em termos de fé antes que o mundo existisse. E agora, através desse conhecimento bíblico, pelo teu Espírito da fé no Senhor, o passado passou, o presente é transformador. E nós aguardamos, Senhor Deus, aquele momento futuro, onde nós estaremos com o Senhor na eternidade. O Senhor falará para cada um de nós, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e sobre muito eu vou te colocar. Lembrando as palavras de Jesus, ser fiel até a morte, eu vou te darei a coroa da vida. Dá essa graça, essa bênção e essa consciência na vida de cada um de nós. E nós te agradeceremos por tantas bênçãos, orando em nome de Jesus. Amém e amém.